Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler desde o verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Obrigado, Pai, por nos reunires uma vez mais nessa manhã. Realmente nos regozijamos, nos alegramos em Tua presença. Te pedimos que sejas condescendente conosco uma vez mais. Estenda teu braço de misericórdia sobre nós. Mostra-nos tua face e abre-nos tua palavra. Queremos realmente te ouvir de forma clara nos nossos corações. Confiamos em tua fidelidade, no amor teu pelo teu próprio nome, e confiamos a ti em expectativa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, considerando diante do Senhor para onde iríamos nessa manhã, já que alguns assuntos estavam no meu coração, entendi que devíamos voltar uma vez mais à base, ao fundamento, como iniciamos. Nós iniciamos falando a respeito do nosso companheirismo na vocação celestial. Somos companheiros de Cristo e somos companheiros uns dos outros na vocação celestial. À medida em que nossos corações, pela graça do Senhor, vão sendo iluminados e nossos olhos abertos, consequentemente, nossas vidas vão se amoldando ao padrão celestial. Isso é verdadeiro para todas as esferas, para a vida individual, para a vida conjugal, para a vida familiar e para a vida da igreja, as 4 esferas. E hoje pela manhã, então, nós vamos meditar um pouco no texto que lemos. Mais uma vez, voltamos ao que é fundamental. Já temos um entendimento claro, esperamos assim no Senhor, todos nós, que não existe formas, maneiras, estratégias, técnicas ou métodos
que possam ser usados de uma maneira pragmática para obtermos resultados que estamos esperando. Não funciona assim na vida cristã. A nossa relação com Deus é determinante e influencia todas as ações, pensamentos, envolvimentos, relacionamentos de nossas vidas. Se o fundamento está mal colocado, tudo estará mal colocado. Como edificar uma casa com um fundamento inadequado ou desequilibrado. Não é possível obter sucesso numa edificação dessa. Então, com a ajuda do Senhor, confiando nele, vamos meditar nesse texto que lemos nessa manhã e vamos buscar enfocar em equilíbrio dois assuntos nesse texto: devoção e prioridades. Todas as prioridades de nossas vidas serão determinadas pela nossa devoção. O versículo 24 do texto que nós lemos de Mateus 6, o Senhor entra com uma espada no próprio coração do assunto, quando ele é enfático ao dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Ou desprezará um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Essa palavra devoção, esse termo, carrega consigo o sentido de apegar-se e unir-se a algo ou a alguém e prestar cuidadosa atenção a este objeto, seja ele uma pessoa ou uma coisa. Então é possível ter-se devoção a muitas coisas, não apenas a pessoas, mas também a objetos, a coisas, a entidades. Devoção. Unir-se a algo, prestando a isto cuidadosa atenção. Devoção. Nosso Senhor escolheu essa palavra ao pronunciá-la aqui nesse capítulo 6, tão precioso desse Sermão do Monte. Esse capítulo se divide quase ao meio. Os 18 primeiros versículos falam da nossa vida secreta, ou a abscondicidade da vida cristã, a vida que vivemos em oculto, o orar em secreto, o jejuar em secreto, o esmolar em secreto, porque o Pai está em secreto e vê em secreto e recompensará. Por outro lado, a partir do verso 19 que lemos, agora a vida cristã é exposta exteriormente. Aquilo que é verdade no oculto, ele necessariamente é exposto no exterior. Essas duas coisas sempre andarão juntas em nossas vidas. Por isso nosso Senhor se preocupava tanto com esse assunto ao tratar com seus discípulos. Não se preocupe em limpar o exterior do prato ou do copo. Não se preocupe com lavar as mãos antes de refeições, porque seus discípulos foram recriminados por isso, já que essa questão de purificação externa era muito forte entre os judeus, e eles eram judeus. Mas nosso Senhor fez questão de mostrar que era de dentro, palavras dele em Marcos 7. É de dentro do coração do homem que procedem maus desígnios, furtos, adultérios. Os dois últimos itens dessa lista de Marcos 7 são muito interessantes. O penúltimo item é soberba e o último item é loucura. De dentro do coração do homem é que procedem. Então nosso Senhor sabia mais que ninguém. Ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem. João diz no seu Evangelho, capítulo 2. Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Já que ele foi tornado homem semelhante a nós em todas as coisas. Tão vulnerável quanto nós. Tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O que em nada exclui a profundidade das tentações e das vulnerabilidades na natureza humana de nosso Senhor. Fique com o mistério, porque é assim que Ele é. Nosso Senhor não foi tentado de dentro para fora como nós somos, porque Ele não tinha cobiça em seu coração. Ele foi tentado de fora para dentro. Quando Satanás o leva naquele 40º dia do seu jejum e oração, aquelas 3 tentações específicas, que sem dúvida
avassalaram o nosso Senhor de uma forma única, cada uma das três. Então, quando o Senhor fala sobre o coração humano, Ele sabe o que é o coração humano. Ele não poderia ser nosso intercessor, e nem poderia nos salvar totalmente, como o autor de Hebreus diz, se Ele em tudo não fosse feito semelhante aos irmãos, como o mesmo autor do mesmo livro diz. Então, nosso Senhor conhece o coração humano, não apenas como sendo filho onisciente. Assim Ele já conhecia antes da sua encarnação. Mas quando o Verbo se faz carne, Ele vai entrar em experiência humana. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é experiência. Nós não podemos dizer que o Filho de Deus tinha experiência humana antes da encarnação. Isso estaria errado. Ele tinha conhecimento porque Ele é onisciente, mas não experiência. Por isso o Verbo se fez carne e se tornou um de nós, para que pudesse socorrer os que são tentados. Então aqui está o nosso Senhor falando nos primeiros 18 versículos que o fundamento da vida cristã é a sua abscondicidade, ou sua vida oculta. É aquilo que é feito em oculto. É a raiz que determina o fruto da árvore, como ele vai falar também no capítulo seguinte, capítulo 7. Pelos frutos os conhecereis, porque os frutos evidenciam o que é esta árvore. A partir do verso 19, o Senhor vai tratar com as questões, digamos, exteriores. E Ele trata de uma maneira como só Ele poderia fazer. O foco, o centro dessa pequena sessão de 19 a 34 que lemos, é o verso 24, sem dúvida alguma. Quando nosso Senhor está falando da devoção, e nós já explicamos por quê. Ele está falando que o nosso coração irá se apegar a algo ou a alguém. No caso desse versículo 24, a alguém. E esse alguém aí, ou esses, são chamados de dois senhores. Ou seja, eles têm a capacidade única de tomarem conta do coração. Um Senhor chamou de riquezas. Ele contou uma parábola em Lucas 18, onde ele se refere a riquezas como mamon da iniquidade. Então ele personifica essas riquezas com o nome de um Deus. Mamon, com M maiúsculo. Por que o Senhor faz assim? Porque o que Ele quer nos ensinar é que por trás do dinheiro, que em si mesmo é neutro, não temos dúvida disso, ele é neutro em si. Se não fosse, ele não poderia ser usado no reino de Deus. Ele é neutro em si. Mas por trás dele, definitivamente há uma operação maligna de principados e potestades, que usam o que é neutro, para que então, deixando de ser neutro, afete mais que isso, se assenhoreie de nossos corações. Paulo, por causa disso, diz: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Realmente é um texto muito forte. E nos mostra nas palavras de Paulo porque o Senhor chamou riquezas de mamon. Então, irmãos, quando nosso Senhor contou aquela parábola, que não é nosso foco para o momento, mas vamos lembrar apenas esse item dela, Lucas. Nosso Senhor disse que nós deveríamos usar do mamon da iniquidade para fazer amigos, para que quando estes nos faltarem, nós sejamos recebidos em tabernáculos eternos. Será que você lembra dessa expressão do Senhor na sua parábola? O que o Senhor está nos ensinando? Ele está nos ensinando que dinheiro é uma potestade, mamon da iniquidade, ou estritamente falando, como falamos, ele é algo em si mesmo neutro, mas ele é energizado por principados e potestades, de tal forma que se torna uma isca capaz de assenhorear-se dos nossos corações. Algum de nós tem dúvidas sobre esse assunto? Precisamos dissertar sobre isso, nós não nos conhecemos? O mamon da iniquidade. O Senhor não disse o mamon da equidade, mas o mamon da iniquidade. Então usai dele para fazer amigos. Agora, o que há também de especial nessa parábola, além de outras coisas, é que o Senhor disse: quando estes vos faltarem, porque certamente faltarão, como já se diz numa linguagem popular, caixão não tem gaveta, não é assim?
E o grande Alexandre, depois de ter conquistado o mundo, pediu que ele fosse sepultado com as mãos para fora do seu caixão, para que todos soubessem que o poderoso Alexandre entrou nesse mundo de mãos vazias, e de mãos vazias sairia dele. O mamon da iniquidade, usai dele para fazer amigos, para quando estes ou este vos faltarem, aqueles amigos te recebam em tabernáculos eternos. É claro, isso é uma parábola, mas nosso Senhor colocou aí um princípio. Não tente literalizá-la que você vai criar problemas, mas o princípio que o Senhor colocou aí é: o que fizermos com aquilo que o Senhor nos deu hoje, conta para a eternidade. Se você quiser chamar de galardão, fique à vontade, porque é isso que a parábola está ensinando. E é isso que Paulo também ensinou em 2 Coríntios 8 e 9, no princípio de semeadura e colheita. Então, irmãos, por isso o verso 24 é a chave, porque o Senhor está indo no cerne da devoção. E como se ele estivesse dizendo: vamos resumir, só há dois senhores, Mamon ou Deus, e você vai servir um ou outro, de uma maneira ou de outra. Podemos dizer, quer você queira ou não queira, a opção será feita. Se você disser: eu não sirvo a Deus, mas também eu sei que eu não sirvo a Mamon, eu sou um homem generoso, Mamon usa a generosidade sua para te escravizar a ele. Ele é mais sutil e enganoso que nós imaginamos. Paulo, quando fala sobre amor em Coríntios 13, ele diz: ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres. Mamon faz isso. Uma das maneiras de Mamon tentar te mostrar que você está livre dele é fazer isso. Aqueles votos monásticos de pobreza, obediência e castidade, eles foram feitos em cima desses três pilares. Um deles é o dinheiro, voto de pobreza. Mas quando aqueles monges que realmente temiam a Deus entravam nos seus mosteiros, eles percebiam que o voto de pobreza não tinha excluído a avareza dos seus corações, porque eles eram capazes de disputar o pão no mosteiro, a sopa no mosteiro, e isso é avareza. Então, queridos irmãos, quando nosso Senhor, no versículo 24, trata desse assunto, ele está indo com a espada no cerne e dizendo: são somente dois senhores, e você fará a sua opção. Mas o fato é que os dois não podem ser servidos ao mesmo tempo. E quando então, repetindo, ele usa a palavra devoção, ele a escolheu. É aquela palavra que fala de unir-se a algo, unir-se, não contemplar, mas unir-se, e prestar a isto cuidadosa atenção. Nós sabemos muito bem o que é prestar cuidadosa atenção ao dinheiro, né? Então, no versículo 19, quando o Senhor inicia essa sessão, nos versos 19 a 21, vamos entrar no texto, ele diz assim: não acumuleis para vós outros. Queridos irmãos, nós como casais, nós como famílias, as mensagens que transmitimos aos nossos filhos sem palavras nesse assunto da devoção são tremendas e são profundas. Ninguém precisará explicar para os nossos filhos a quem nós somos devotos. Eles sabem a quem somos devotos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corrói, ladrões escavam e roubam. Ajuntai para vós outros tesouros no céu. Mais uma vez, o Senhor está confirmando aqui em palavras claras aquilo que ele anunciou na parábola de Lucas que nós citamos, com relação ao mamon da iniquidade ser capturado, cativado e usado na parábola, para que então nós sejamos recompensados por causa do bom uso e desse assenhorear sobre ele, não ele sobre nós, pela graça do Senhor, pela devoção ao Senhor, seremos então definitivamente por isto recompensados. E aqui o Senhor está dizendo a coisa agora não em parábola, mas literalmente. Então ele diz: não ajunteis, mas ajunteis. Não ajunteis aqui, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Se não houvesse uma realidade de recompensa futura, nosso Senhor não poderia usar essas palavras. Tesouro no céu, o que significa isso? Ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, ladrões não escavam nem roubam.
Então ele conclui essa pequenina sessão no verso 21. Onde está o teu tesouro? No singular. Coerente com o verso 24. Nós não temos tesouros, nós temos um tesouro. Porque nós somos constituídos de tal maneira em nosso ser que nós só podemos nos devotar a uma coisa. Nós é que achamos, irmãos, na nossa pretensão, que isso não é assim. Mas é assim. Deus nos constituiu, humanamente falando, Ele teceu essa urdidura e trama do nosso tecido humano de uma tal maneira que nós só poderíamos nos devotar a uma coisa. Não seria possível devotar-nos a duas coisas. Ele já deixou claro no verso 24. Não podeis. Impossível. Andar com pés em dois barcos, poderemos tentar e ir até um ponto. Mas os dois barcos vão se separar. E ao se separarem, nós teremos que tomar uma decisão. Para qual deles nós vamos pular? Para que nós não nos rasguemos pelo meio. Então, essa é a ênfase do verso 21. Onde está teu tesouro? Podemos colocar isso como uma pergunta. Para cada um de nós, todos nós. Onde está nosso tesouro? Porque aí estará atrelado o nosso coração. Certo irmão do passado, veja que ele viveu no século XII, muito antes da Reforma. E ele foi fundador de uma abadia na França, conhecido na história como Bernard de Clairvaux, ou Bernardo de Claraval. Fundou essa abadia de Claraval. Realmente esse era um homem piedoso, um servo do Senhor, em meio àquelas trevas do século XII. E certa vez ele orou assim: Ah, Senhor, faz-me teu para sempre mais e mais. E com toda essa minha fraqueza aqui, Senhor, não permita nunca, nunca jamais, que eu viva mais que o meu amor por Ti. Penso que essa é uma linda estrofe para nos mostrar o que significa devoção. Bernardo de Claraval não queria viver um dia mais do que a realidade de seu amor pelo Senhor. Ele está dizendo: Senhor, se um dia eu for perder o meu amor por Ti, tira minha vida. Que eu não viva mais que o meu amor por Ti. Onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Na mesma linha, na mesma ênfase, versos 22 e 23, outra pequenina seção. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A palavra para bons é simples. É melhor que bons. Apos, simples. Mais uma vez confirmando o que já dissemos, nas palavras do Senhor. Nosso ser humano foi tecido para se devotar a somente uma coisa. Nossos olhos naturais são dois, mas têm um único foco. Diferente das aves. As aves têm dois olhos laterais e dois campos visuais. Mas seres humanos não. Dois olhos frontais e um foco de visão. Impossível focar duas coisas ao mesmo tempo, não é? Não precisa nem fazer o teste, né? Coloque um dedo aqui, um dedo aqui e tente focar os dois. Nós só focamos uma coisa. E o natural nos ajuda a entender o espiritual. Assim é, espiritualmente falando. Um único foco. Então são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Luz, visão, revelação. Gostamos tanto desses termos, não é? E graças a Deus eles são tão importantes nas Escrituras. Luz, visão, revelação espiritual, elas são resultado, subproduto de nós termos um só amor, um só foco. Se nós amamos o Senhor, nós conheceremos o Senhor. Aliás, nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se temos respondido ao seu amor, nós o conheceremos. Se nós o amamos, nós teremos visão. Se nós o amamos, nós teremos revelação. Agora, o que o Senhor não irá fazer é dar visão, entendimento e revelação a nós de qualquer maneira. Porque Ele não deseja encher nossa cabeça com coisas e com conhecimento. Ele sabe que nos fará muito mal.
Ele pode ser exato, esse conhecimento, essa revelação, essa visão, podem ser muito exatos, muito ortodoxos, mas nós iremos fazer estrago com eles, porque a devoção do nosso coração não está resolvida. Como colocar uma arma na mão de um menino. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, então se bom significa simples, mal significa divididos, o seu oposto. Todo o teu corpo estará em trevas. A divisão do coração significa trevas interiores. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, no verso 24, onde falamos que está a espada posta no coração, o Senhor fala sobre a devoção do coração. Agora vamos entrar com mais calma nos versos 25 a 34. E vamos examiná-los agora um pouco mais detidamente. Certamente, irmãos, mensagens e artigos e mais artigos já foram escritos sobre esse pequeno texto. Em primeiro lugar, porque ele é maravilhoso. Nosso Senhor colocou em poucas palavras muito do que significa a nossa luta com esse assunto do coração dividido. 6 vezes, nesse pequeno texto de 25 a 34, 6 vezes, o Senhor usa a palavra ansiedade. Aliás, acho que esse é um dos motivos desse texto ser tão explorado. Muito mais, talvez, esses últimos 30 anos. Porque nós vivemos no ápice da ansiedade. Como geração, como seres humanos, como pessoas, como famílias, em todas as áreas. Casamento, vida familiar, filhos, sociedade, todas as áreas. Não há uma que escape. Vivemos o ápice da ansiedade. Por isso os consultórios dos profissionais estão abarrotados com fila de espera, para tentar ajudar nessa questão da ansiedade. Bom, esse texto do Nosso Senhor, como falamos, ele pega a espada e coloca no coração da ansiedade. 6 vezes ele usa a palavra ansiedade. Vamos já localizar onde elas estão, depois caminhamos os versículos de 25 a 34 mais detidamente. Logo no verso 25, o Senhor disse: não andeis ansiosos. Vá registrando aí. O Senhor já menciona aqui a primeira vez a palavra ansiedade. No verso 27, qual de vós por ansioso que esteja? Segunda vez. Verso 28, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Verso 31, portanto não vos inquieteis. Exatamente a mesma palavra. Foi traduzida por inquieteis e poderia ter sido traduzida por ansiosos. Exatamente a mesma palavra, na língua original. E no versículo 34, 2 vezes, traduzidos aqui, pelo menos na versão que está sendo usada, de novo por inquieteis, portanto não vos inquieteis, mais uma vez a palavra é ansiosos, não andeis ansiosos, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Está aí a palavra cuidados, é a palavra ansiedade. Então poderíamos parafrasear esse verso assim: o amanhã trará as suas ansiedades. O amanhã trará suas ansiedades. Nosso Senhor estava seguro disso. E lembre-se que ele falou isso 2000 anos atrás. Como já falamos, irmãos, em função do progresso, do mistério da iniquidade, como Paulo chama, nós estamos vivendo no topo desses assuntos. Porque, sem dúvida, nós somos a geração que está com as portas abertas para a revelação do príncipe da iniquidade. O homem da iniquidade. Então, quão maior é nosso desafio de vivermos então esses dias, permitindo que essa espada vá ao cerne do nosso coração. Irmãos, talvez quando falamos dinheiro, nós pensemos em coisas muito externas. Nosso Senhor tratou esse assunto, acho que outra lição linda desse texto, de 25 a 34, Nosso Senhor tratou esse assunto de uma forma embutida. Vamos usar essa palavra. Porque quando ele fala de comer, quando ele fala de beber, e quando ele fala de vestir,
ele está falando desse assunto, dinheiro, de maneira embutida. Só que de maneira delicada. Para que, digamos, nenhum de seus discípulos pense assim: Senhor, nós deixamos tudo e nós te seguimos. Nós não temos mais nem barco, nem rede. Deixamos lá com o nosso pai, não pescamos mais. Acho que estamos bem livres desse assunto, cuidados, né? Mas nosso Senhor está aí, o Sermão do Monte começa dizendo que multidões estavam ao redor dele. Então ele sobe no monte, se assenta e se aproximam dele os seus discípulos. Percebe? Então ele não proferiu o Sermão do Monte para multidões. Ele proferiu o Sermão do Monte para seus discípulos. Então sim, ele está tratando com ansiedade no coração dos seus discípulos. Então verso 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Nós vamos fazer algo aqui. Deixe, por favor, marcado aí esse texto e abra Lucas capítulo 12, por favor. A partir do verso 22, quase que as mesmas palavras estão registradas. Mas você sabe que nunca a Bíblia faz isso, não é? Nunca há o registro das mesmas palavras para que você tenha dois textos idênticos, um aqui e outro ali. Sempre que o Espírito Santo faz repetição, ele agrega algo à repetição. Ele não é um falador inútil. Então o texto de Lucas não é idêntico ao texto de Mateus, mas é basicamente igual. Então Lucas 12, 22, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos dizendo: Por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, que não semeiam nem ceifam, nem têm despensa e nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E agora escute esse verso 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Esse versículo nós não temos em Mateus. E sabe o que o Senhor a que o Senhor está se referindo quando ele usa a expressão coisas mínimas? O que o Senhor chama de coisa mínima é alimento, veste e falta um aí, corpo. Não, corpo não. Corpo e a vida são os máximos. Alimento, versículo 23, está ali. Alimento e vestes. Essas duas coisas. Alimento e veste, nesse texto de Lucas. Alimento e veste aqui o Senhor chama de coisas mínimas. A palavra que ele usou, o que significa? Interessante, irmãos, preciosa. Mínimo aí significa menor em tamanho, menor em quantidade. Ela pode ser usada para todas essas variantes, em textos e contextos diferentes. Mínimo com relação a tamanho, mínimo com relação a quantidade. Agora acho que aqui nesse texto que nos interessa é o último. Mínimo com relação à dignidade. Dignidade. O Senhor está dizendo: o corpo é mais digno do que as vestes. Compreende, irmão? E a vida é mais digna do que o alimento. Mas vocês se preocupam com as coisas menores em dignidade. Vocês se preocupam com vestes e pouco com corpo. E se preocupam com alimento e pouco com as próprias vidas. Impressionante. Se, portanto, nada podeis fazer quanto coisas mínimas, quanto a alimento, quanto a vestes, sabe o que nós achamos? Ah, queridos irmãos, nós somos a geração pós-iluminismo. Nós fomos infectados com esse vírus letal do iluminismo. E foi o iluminismo que elevou essas palavras ao máximo. Elas são boas em si, não me entenda mal. Mas o vírus que a infectou é terrível. Liberdade, autonomia. Hoje nós ouvimos um jovem de 21 anos dizendo: eu estou doido para formar e sair da casa dos meus pais e arrumar a minha profissão para que eu seja autônomo. Como ele gosta dessa palavra, autônomo. A autonomia é uma palavra exclusiva de Deus. Deus é o único ser autônomo. Só Ele vive de si, por si, para si, sem depender de absolutamente nada e nem ninguém. E liberdade.
Só Deus é livre. O homem enche o seu peito para falar de livre-arbítrio. Irmãos, todo o nosso arbítrio é condicionado. E nós estamos tentando filosofar aqui não. Só pense um pouquinho, põe sua cabeça para funcionar. Todo o nosso arbítrio é condicionado. Porque todas as decisões que tomamos estão dependentes de circunstâncias. Deus é o único ser que toma decisões consultando somente a si mesmo. Efésios diz que ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que maravilha o nosso Deus. Por isso ele fala, olhe para o vosso Pai Celeste, porque é Ele que cuida de vocês. Ele é autônomo e Ele é livre. E na sua autonomia e na sua liberdade Ele decidiu, Ele irá cuidar de vocês. Não se ocupem com coisas mínimas em dignidade, mais com alimento do que com a vida, mais com roupa do que com o corpo, coisas mínimas. E mais, o Senhor está dizendo, vocês não podem fazer nada quanto às mínimas. Nós achamos que podemos, né? Encher o nosso guarda-roupa até não caber mais e ter que abrir mais um quarto para fazer outro, né? E nosso Senhor diz, vocês não cuidam nem das coisas mínimas, muito menos poderão cuidar das maiores. Quais são as maiores, de novo? Vida e corpo. Quem cuida delas é nosso Senhor. Assim como Ele cuida das mínimas. O argumento dele é, se eu me preocupo com as mínimas, para que vocês sejam mantidos, eu não me preocuparei com as maiores? E o que ele está fazendo ao falar isso para os discípulos? Irmãos, ele está com a espada no cerne do coração. Porque ele está falando sobre devoção. Então, queridos irmãos, queira o Senhor que nós possamos ser atingidos com essas suas palavras nesse texto. Porque isso vai influenciar toda a nossa vida, como já falamos. Ah, irmãos, quantas vidas conjugais são destruídas por causa de avareza. Trabalho, dinheiro, prosperidade, mais e mais. Quantas vidas conjugais. Quantos filhos seguem a mesma pisada dos seus pais, porque respiraram essa atmosfera nos seus lares. Pai, um filhinho pequeno. Pai, eu queria tanto aquele brinquedo. O senhor poderia me dar? E o pai responde, filho, agora eu não tenho dinheiro. Ao invés de dizer, filho, vamos esperar no Senhor. Então o filho cresce sabendo, dinheiro, ele é o mais importante. Se eu tiver dinheiro, eu posso ter o meu brinquedinho. Viu? Nós transmitimos a mensagem subliminar, mas ela é muito clara ao coração dele. O chefe dessa casa é o dinheiro. Sem o dinheiro não tem meu brinquedinho. Sem o dinheiro não tem minhas férias. Sem o dinheiro não tenho meu passeio. Sem o dinheiro não tenho minha sobremesa. Dinheiro. Não tenho dinheiro. Nossa resposta. Agora eu não posso. O que significa a mesma coisa, mas velada. Né? Ao invés de dizermos, filho, vamos levar isso ao Senhor. Eu também quero te dar esse brinquedinho. Vamos ver se o Senhor vai prover isso para nós de alguma maneira. Na graça dele, no tempo dele. Vamos esperar no Senhor. E aí nós ensinaríamos nosso filho pequeno a orar. E a esperar. E a depender do Senhor. Então, o texto continua assim. Vamos voltar a Mateus. Verso 26. Aqui, irmãos, no verso 26, a palavra observai, muito significativa. No verso, já vamos dizer o que significa. No verso 28, a palavra considerai, localize aí. E no verso 34, ou 33, a palavra buscai. Observe que o Senhor fez um progresso no raciocínio dele, na sua palavra para os seus discípulos. Primeiro ele diz, observem. Segundo ele diz, considerem. E terceiro ele diz, busquem. Que lindo ensinamento, irmãos. A palavra observem significa discernam claramente. Você já viu a relação corpo e vestes? Bem. Você já viu a relação vida e alimento? Bem. Então, observe. É o que o Senhor quis dizer. O discerna claramente. Isso é claro para você?
o que é a coisa mínima, o que é a coisa maior. É claro para você que você não cuida nem da menor e nem da maior. Então discirna claramente, observe. Depois a próxima expressão no verso 28. Considere. Agora não é discirna, agora é note cuidadosamente. Quer dizer, depois que você fez a sua constatação, digamos assim, agora note cuidadosamente aquilo que você discerniu, que você observou. Então, registra aí no teu caderno, digamos assim. Tome nota, cuidadosamente, do que você observou. E se você conseguiu, então, observar bem e considerar bem, só resta uma atitude, que é consequente. Busque. Busque o quê? Alimentos, vestes? Não. Buscai, pois. Viu o pois de conclusão aí? Buscai, então, em primeiro lugar, seu reino, sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós falávamos ontem sobre aquele apelo íntimo do nosso ser dado por Deus, não foi pelo inimigo não, e nem pelo pecado, foi por Deus, quando nos criou. Ele nos deu apelos íntimos que são insaciáveis. Nós tocamos neles ontem, 6 pelo menos, lembra-se? Um deles é segurança. Então, quando nós não temos o apelo de segurança satisfeito em Deus, nós somos desesperados por segurança. Então nós fazemos o quê? Aumentamos os celeiros, outra parábola do Senhor. Colhi muito mais do que cabe no meu celeiro. O que eu farei? Destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores. Não ocorreu nada mais a esse homem do que ele podia ter feito com a sobra, apenas acumulá-la. Esse é o nosso coração. Então, observai, considerai e buscai um progresso. O que significa a palavra buscar especificamente? Se observar é o discernir, se considerar é lançar na sua conta, é notar cuidadosamente, buscar é ter uma atitude definida de mente em direção a algo. Definida. Não é titubeante, não é cambaleante, é definida em direção a algo que foi visto e foi constatado, cuidadosamente. Então vou colocar o meu coração sabiamente naquilo que foi observado e constatado. Então eu vou buscar, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça. Bom, aqui nós precisamos da ajuda de Lucas de novo. Então voltemos para lá, para o mesmo texto, que trata do mesmo assunto. Lucas 12, mais uma vez. E veja o que Lucas diz. Verso 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Lucas 12, 29. Essa palavra inquietações fala de uma mente em flutuação. Acho que é um bom termo para nos ajudar a entender o que a inquietação trabalha em nós. É uma mente entregue a flutuações. Talvez Tiago nos ajude com a linguagem dele, quando ele diz que um homem de ânimo duplo, dividido, ele é inconstante em todos os seus caminhos. E aqui Lucas usa a palavra flutuações. Nosso Senhor, como registrado por Lucas, não vos entregueis às flutuações. É a palavra aí. Irmãos, se há algo que nós entendemos bem, é de flutuação. Não é? Dedique meia hora para você orar consistentemente. Você vai ver o que é flutuar. Como acho que as irmãs compartilharam um pouco aqui ontem. Não é? Mente entregue a flutuações. Esses somos nós. Mas o Senhor está dizendo, não se entregue. Ou seja, há algo de responsabilidade nossa. Nós devemos aprender a manter um alvo definido de mente, de propósito e de busca. Paulo em Colossenses 3, pensai nas coisas do alto onde Cristo vive. Nós já lemos algumas vezes em alguns contextos, talvez alguns irmãos já tenham ouvido, um pequeno artigo de A.W. Tozer sobre cultivo da vida interior. Um lindo artigo. Uma das coisas que ele diz é, aprenda a orar interiormente a todo momento. Acho que isso foi o que Paulo quis dizer, orai sem cessar. Aprenda a orar interiormente a todo momento. E com a prática, você aprenderá a fazer isso enquanto trabalha.
Que maravilha! Imagine se a nossa comunhão com Deus fosse limitada em tempo de reunião, ou o tempo em que a Bíblia estivesse aberta, ou nós de joelho no nosso quarto. Acho que algum de nós desejaria então ficar de joelhos 24 horas, né? Mas graças ao Senhor não é assim. Nós podemos aprender a orar interiormente a todo momento, até mesmo enquanto trabalhamos. Se qualquer intruso, qualquer coisa que perturba a paz, qualquer coisa que nos chama a atenção que não seja o Senhor, vai se intrometer ali enquanto trabalhamos, nós estamos alertas, porque nós estamos orando interiormente a todo momento e aprendemos a viver num ambiente de oração. Por isso, servos de Deus do passado definiram a oração assim: oração é uma amizade transformadora com Deus. Acho que é uma linda definição. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Não vos entregueis a flutuações. Verso 30. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Olha esse versículo 30 com cuidado, irmão. Que linda a palavra de Deus. Observe. Os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Ou seja, a atitude aqui é dos gentios. Eles procuram essas coisas. Alimentos, vestes, cuidados, tem que ter, que fazer, que prover, isso e mais aquilo. Eles são ativos. Agora, nosso Senhor não contrasta essa atitude deles com uma atitude nossa. Não seria normal nesse versículo? Ele poderia dizer, mas vós não. Vós não deveis fazer assim. Vós deveis buscar outras coisas. Ele vai falar isso no contexto. Mas nesse versículo, ele diz que os gentios ativamente buscam essas coisas. Mas vosso Pai sabe que vós necessitais. Eles são ativos na busca, mas nós somos, vamos colocar entre aspas, passivos na dependência. Viu? Eles olham para as coisas, nós olhamos para o Pai. Porque o Pai sabe que delas necessitais. Não é um contraste precioso? Não são duas buscas. É uma busca dos gentios e uma espera dos filhos. Tudo que um filho sabe fazer, até que ele cresça, é esperar do seu pai. Não é? E graças a Deus, o Senhor tem nos dado a bênção, aqueles que já criaram filhos e os que estão criando, que nossos filhos não acordavam de manhã, iam na nossa cama e diziam, pai, eu não consegui dormir bem essa noite. É, filho, por quê? Porque eu não sabia se ia ter café da manhã hoje. Nenhum filho chegou na nossa cama para falar assim. Ele tinha certeza que ele ia acordar e ter a mamadeira dele, o café da manhã, que ele quisesse comer, né? Mas nós desonramos nosso Pai Celestial, porque nossos corações têm ansiedades com relação a esses assuntos, e isso é desonroso para o nosso Pai Celestial, porque Ele não é um papai humano. Ele é o Pai Celestial que disse, coisas mínimas estão ocupando o coração de vocês, mínimas. Eu sei que vocês têm necessidades, e eu vou cuidar de cada um segundo a medida de minha graça, de suas necessidades e de meus propósitos. Sabe o que esse Pai bendito faz, irmãos? Ele toma um homem, por exemplo, amadurecido nele como Saulo de Tarso, e permite que basicamente tudo seja tirado dele. De tal forma que esse homem olhe para cima e diga, eu não preciso de nada, porque eu tenho tudo. Então nós estamos vendo o texto dizendo que o Pai vai cuidar de alimentos e de vestes. E estamos vendo e temos outros textos em que Paulo vai dizer, passei fome e experimentei nudez, e não tinha morada certa. E agora, como ficamos? Sabe qual é a resposta? Deus só reserva isso para os maduros na fé. Não é para crianças como nós. E esse era o apóstolo Paulo. Ele diz, eu sei ter fome, eu sei ter sede, eu sei ser afligido em jejuns, em vigílias, em açoites, em apedrejamentos, em naufrágios. Muitas vezes. Tudo eu posso em união com aquele que me fortalece. Essa era a vida madura, amados irmãos. Mas nós não podemos começar lá, nós temos que começar aqui. Que o Senhor tenha piedade das nossas fraquezas e que Ele nos conduza a uma vida mais madura de fé. Como nós podemos ter isso formado em nós? Olhando para a face do Pai. Olhando para a face do Pai.
Vosso Pai sabe, vosso Pai conhece, vosso Pai supre. Então, vamos ao último verso de Lucas 12, 31, para voltarmos a Mateus. Lucas 12, 31 agora. Então o verso 30 diz: vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, verso 31, antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Que lindo versículo. Nele está embutido 3 títulos, usemos essa expressão, do nosso bendito Deus. Veja aí. Primeiro é dito: buscar, não temais, ó pequenino rebanho. Ou seja, nós temos um pastor. Depois, em seguida, vosso Pai se agradou. Esse pastor é um pastor pai. Já seria muito bom se ele fosse só pastor, mas o pastor também é nosso pai. Já seria também muito bom ser os dois, ovelhas desse pastor e filhos desse pai. Mas também nós somos súditos desse rei, pois ele conclui dizendo: agradou a ele dar-vos o seu reino. Então quem é aquele que cuida de nós? É o pastor, pai, rei. Por isso não temais, pequenino rebanho. Voltando então a Mateus, para nós irmos concluindo. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Sabe, irmãos, a história da igreja está salpicada de exemplos desse fato que acabamos de ler. Certamente você já ouviu falar sobre Samuel Rutherford. Já ouviu falar nesse nome? Ele foi um servo de Deus e foi preso pelo nome de Cristo. Então ele escrevia algumas cartas da sua prisão. E as cartas escritas da sua prisão eram endereçadas assim: Samuel Rutherford, da prisão de Cristo em Aberdeen, na Escócia. A família de Hudson Taylor, na China, certa vez, passou pela Revolução dos Boxers. Foi uma revolução difícil na China, muitos foram mortos. E durante essa revolução, lá estava Hudson Taylor, o missionário para o interior da China, e sua família. E a sua família foi atingida durante a Revolução dos Boxers. E eles foram açoitados, eles passaram privações. Então, a neta de Hudson Taylor escreveu algo para um parente em outro país sobre aquele momento. Sabe o que ela disse? Nós não sabíamos, durante 4 dias, se nós estávamos no céu ou estávamos na terra. Tal era o nosso senso da presença cuidadora de Deus. A neta de Hudson Taylor. Madame Guyon, a nobre e linda dama francesa. Quando foi lançada na sua prisão, ela escreveu com relação às paredes da sua prisão. Ela disse: quando eu olho para essas paredes, cada pedra me parece um diamante. Quantos cuidados, irmãos, o Senhor concede àqueles que esperam nele, confiam nele, sabem que em si mesmos são fracos, tolos, dependentes, mas por isso mesmo seu Pai os socorre, porque eles são assim. Se eles fossem fortes e autossuficientes, não experimentariam essa provisão da graça do Senhor. Por isso é tanta tolice, quando nós olhamos para um texto desse, imaginar que em dias em que o homem da iniquidade se aproxima, nós devemos ir para os campos, enterrar alimento e fazer provisões para esperar dias de tribulação. A Bíblia diz exatamente o contrário. Que nós devíamos esperar no nosso Pai Celestial, que nos sustenta e supre. Que Ele nos conduza como quiser,
Não são alimentos enterrados na roça que vão nos dar sustento durante um tempo de tribulação. Mas é o nosso Pai Celeste, que cuida e que sabe. E se nós formos os privilegiados em termos a espada passada em nosso pescoço, bom, o Apocalipse está cheio de promessa para esses mártires, que não negaram o nome de seu Senhor. Então que o Senhor avive a realidade dessas palavras suas no nosso coração. Verso 31 diz: portanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça. Seu reino. Tudo que concerne ao Senhor e seus interesses. Isso é seu reino. Vou citar um texto para o seu registro aí. Atos 20, 24. Paulo disse assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. No mais, a não ser para isso, no mais, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Isso significa buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça, o Senhor e os seus interesses. Irmão, existe privilégio maior? Qual ocupação na terra é mais sublime? Você tem uma sugestão? Nós estamos ocupados em companheirismo com o nosso Deus em edificar uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Muito privilégio para nós. Por isso se ocupa tanto o nosso coração, o Senhor e seus interesses. Então é isso que ele está dizendo nesse texto. E por último, verso 34. Portanto, não vos inquieteis. Palavra para ansiosos outra vez. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará. Nosso Senhor está afirmando. Trará as suas ansiedades. Basta ao dia o seu próprio mal. Talvez uma das lições maiores para nós pais e provedores aprendermos diante do Senhor é esse assunto da provisão. Me permitam, amados irmãos, com singeleza, compartilhar de uma maneira simples, objetiva, uma experiência pessoal. Num dado momento de minha vida profissional, entendimos que o Senhor estava requerendo algo de nós, de mim e de minha família. Exerci minha profissão por 23 anos, até o ano de 2007. E quando, entendendo do Senhor algo que Ele estava nos direcionando com relação a Ele mesmo, seus interesses, seu serviço, já depois de anos de envolvimento, inclusive, na obra do Senhor, trabalhando secularmente ao mesmo tempo, até 2007, 23 anos. Então, entendíamos, minha família toda, minha esposa e 3 filhos, outros irmãos que estavam conosco, juntos, como companheiros já há tantos anos, no serviço ao Senhor, também participando dessa hora. Isso nos trouxe muito amparo, muita segurança nessa decisão importante. Mas havia algo, de alguma maneira, em meu coração que não me permitia deixar meu trabalho secular, de alguma forma. E um dos primeiros motivos eram os filhos. Meus filhos ainda eram mais novos e os 3 tinham um grande desejo de fazer universidade. Então aquele assunto estava sendo colocado diante do Senhor há pelo menos 2 anos, em oração, junto com outros irmãos. E num determinado momento, numa manhã, eu me levantei, estava só minha esposa e eu na casa e os filhos na escola. E então eu disse a ela: eu não consigo deixar minha clínica. Impossível. Eu tenho um senso de que Deus me deu como provedor para essa família que é para mim insuperável. Não sei como fazer isso. Então ela saiu para ir a um comércio próximo. E eu fiquei sozinho em casa. Então o telefone tocou. Quando o telefone tocou, lá naquele tempo, eu nada sabia disso, até porque esse assunto estava iniciando. Eu atendi o telefone e a pessoa
ao telefone, estava chorando, desesperadamente. E tão claro era para mim que era o meu segundo filho, que eu falei o nome dele no telefone. Ele se chama Caio. Eu disse: Caio, o que fizeram com você, meu filho? Onde você está? Ele disse: pai, me pegaram aqui, me bateram, me colocaram num lugar, não sei onde eu estou. E uma outra pessoa, então, tomou o telefone naquele momento e disse assim: olha aqui, meu senhor, nós estamos com seu filho aqui e queremos negociar o sequestro dele. Então o Senhor me acudiu naquela hora e eu não deixava a pessoa se comunicar. Eu falava uma frase atrás da outra, e basicamente eram 4 frases. Eu dizia assim: você pegou a pessoa errada, eu não tenho nada para te dar, eu sou um servo do Senhor. E repetia essas frases, 3 ou 4 frases. E ele não conseguia falar e levar o assunto para frente. Então ele disse: está bem, nós vamos liberar ele. E desligou o telefone. Então naquele momento, naquela descarga de adrenalina que temos, nesse momento eu comecei a raciocinar: onde está meu filho? Era um sábado, mas naquele sábado havia aula, e eles tinham ido à escola. Então eu telefonei para a escola, a secretária atendeu. Eu disse: você viu o Caio entrar hoje aí na escola? E ela disse: não. Então eu desliguei o telefone e disse: por favor, vá até a sala dele e veja se ele está na sala de aula, e eu aguardo. Ela demorou 5 minutos, e para mim pareceram 10 anos. Então ela ligou de volta e disse: sim, teu filho está na sala. Quando ela deu essa notícia e eu desliguei o telefonema dela, então o Senhor falou no meu coração. E o que ele falou foi uma pergunta. E a pergunta foi: quem é o teu provedor? Quem é o teu provedor? Se seu filho estivesse sequestrado, quem é o teu provedor? Então aquele assunto foi como que a gota d'água para que se decidisse o assunto em nossos corações. Então quando os filhos chegaram da escola, minha esposa chegou do lugar onde ela estava, e, incrivelmente ela não percebeu nada, absolutamente nada, nem em mim, nem no meu rosto, nem no meu comportamento. Então nós almoçamos juntos, eles chegaram da escola e disse a eles: quando nós concluirmos o almoço, nós vamos assentar e ter uma reunião de família. Eu quero contar algo para vocês. Então eu relatei para eles o que aconteceu. Eu pedi que cada um deles desse uma palavra que o Senhor tivesse posto no coração deles sobre o assunto. Então, não vou alongar mais o assunto, porque o que eu ouvi ali para mim foi definitivo. De que, na verdade, o endurecimento, a resistência estava no meu coração e não no coração deles. Realmente era esse senso de provisão exagerado, indevido, inadequado diante do Senhor que me retinha de tomar decisões específicas relacionadas aos encargos do Senhor. Então, irmão, creio que nós todos, e essa lição não está aprendida, porque ela não tem fim. Não tem fim. Continua aprendendo essa lição. Quem é teu provedor? Que o Senhor ajude-nos, a cada um de nós, a aprendermos fielmente aos pés do Senhor essa lição. Irmãos, eu tenho descoberto em minha vida que só há uma maneira de aprender: é manter nossos olhos fixos na face do Pai. O Pai Celeste sabe. O Pai Celeste cuida. O Pai Celeste antecipa. A visita de Melquisedeque a Abraão é um dos relatos mais lindos de Gênesis, até porque ele é o único nas Escrituras, aquele tipo de Cristo. Quando Melquisedeque visita Abraão, ele se antecipa ao rei de Sodoma. Se você ler o texto com cuidado, aquela guerra tinha sido vencida, Abraão tinha trazido os despojos, e ele tinha direito aos despojos, porque ele venceu a guerra. Libertou Ló e venceu a guerra. E o rei de Sodoma iria se aproximar de Abraão e fazer uma proposta. Sabe qual era? Toma todo o espólio. Então, Abraão disse assim: para que não digam, para que você não diga, eu enriqueci a Abraão, eu não vou tomar de você nem uma correia de tua sandália.
Sabe por que Abraão fez isso? Porque antes que o rei de Sodoma chegasse e fizesse a proposta, dá-me os homens, foi a proposta do rei de Sodoma. Me dá meus homens, porque os homens não eram de Abraão, os homens eram de Sodoma, do rei de Sodoma. Guerrearam 4 reis contra 5, você se lembra? Então os 4 venceram os 5, entre eles estavam os que foram cativos, estavam os reis de Sodoma e Gomorra. Abraão vai lá, vence a guerra contra os vitoriosos, liberta Ló e traz todos eles como cativos e os espólios. Então o rei de Sodoma sabia que tudo agora pertencia a Abraão. Abraão é o vitorioso. Mas como Abraão, ele entendia, Abraão não estava interessado nos homens dele, porque eram os homens de Sodoma. O que Abraão vai fazer com isso? Abraão tinha seus próprios homens. Com seus homens, ele venceu a guerra. Então o rei de Sodoma disse, dá-me os homens, e todos os bens ficarão contigo. Essa seria a proposta dele. Antes que o rei de Sodoma fizesse essa proposta tentadora, todos os bens ficarão contigo. Então nós temos o Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, rei de paz, um tipo de Cristo. Ele se antecipa ao rei de Sodoma. E sabe o que ele diz para Abraão? Bendito seja o Deus Altíssimo, e bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Que palavras! E por causa dessas palavras, quando chega o rei de Sodoma, Abraão o despede. Ele diz, eu não vou tomar uma correia de tuas sandálias, para que você não diga, eu enriqueci a Abraão. E sabe como Deus se apresentou a Abraão? El Elyon. El Elyon é aquele Deus todo-poderoso, traduzido lá como Altíssimo. Então ele está dizendo, Abraão, continue vivendo na simples fé. Você não precisa de nada, nem de ninguém, só de mim. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Todos nós aprendemos essas lições aos seus pés. Como dissemos, só há uma maneira. O que concerne a nós, manter nossos olhos fitos na face desse Pai. Um servo do Senhor, século passado, um missionário entre os índios, orou assim, ó meu Deus, em ti não há engano. Eu nunca terei de me arrepender por ter te amado tanto. Muitas coisas teremos que nos arrepender, mas nunca teremos nos arrepender por termos amado o Senhor. Que o Senhor conserve nossos olhos fixos nele, irmão, e continue falando no nosso coração. Vamos orar. Senhor, confiamos nossas vidas a Ti mais uma vez, e particularmente te suplicamos que o Senhor mantenha nossos olhos fitos na Tua face. Ah, Senhor, te vemos ainda de forma tão obscura. Queremos ver o Senhor de uma forma que mude o nosso coração. Queremos ver essa face Tua, Pai Celeste. Que encontremos toda a nossa identidade, segurança, significado em ver a Tua face. Ó Senhor, molda-nos de acordo contigo. Perdoa nossas fraquezas, debilidades, incompreensões, coração dividido, ansiedades, inquietações e preocupações. Ah, Senhor, coloca a espada no cerne do nosso coração e nos dá um coração devoto a Ti. Te pedimos, Senhor, sabendo a quem estamos orando. Tu és nosso tesouro. Em Teu precioso nome oramos. Amém, Senhor.